Deus é lindo, como o pastor fala, e realmente Deus é lindo. Essa troca de ordem aí foi proposital, acho que foi da vontade do Senhor, porque me veio um texto para confirmar, para reforçar a palavra de Rogério, e ele falando, e eu fiquei imaginando quando eu estava meditando nesse tema. E na mensagem dele só veio reforçando o que eu havia pensado. Nosso tema, o motivo de nós estarmos aqui hoje é celebrar o Dia Mundial de Oração e Testemunho do Homem Batista. E esse texto estava na leitura diária de ontem, não estava no meu script aqui, mas com a palavra do nosso irmão eu vou ler rapidinho. Em Lucas 20, do verso 45 ao 47. O título diz assim: Jesus critica os mestres da lei. Então, enquanto as multidões o ouviam, Jesus se voltou para os seus discípulos e disse: Cuidado com os mestres da lei. Eles gostam de se exibir com vestes longas e receber saudações respeitosas quando andam pelas praças. E como gostam de sentar-se nos lugares de honra, nas sinagogas e às cabeceiras da mesa dos banquetes. No entanto, tomam posse dos bens das viúvas de maneira desonesta e depois, para dar impressão de piedade, fazem orações em público. Por causa disso, serão duramente castigados. Eu não vou fazer uma mensagem em cima desse texto. E o que que Deus tinha colocado no meu coração, devido ao tema, está em Lucas 11, do verso 1 ao verso 4. Oração dominical. E aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, quando acabou, lhe disse um de seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. E ele disse: Quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Dá-nos cada dia o pão nosso cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a qualquer que nos deve. E não nos conduza em tentação, mas livrai-nos do mal. Assim diz a palavra do Senhor. Oremos. Obrigado, ó Pai, pela tua palavra, ó Deus. Ensina-nos, ó Pai, a ser humildes, ó Deus, e pedir que o Senhor nos ensine a cada dia, ó Pai. E retire de nós todo espírito de fariseu, ó Deus, toda vaidade. Coloque em nós um coração puro, um coração verdadeiro, ó Pai. Ensina-nos a cada dia a orar. Ensina-nos, ó Pai, a testemunhar, a dar testemunho da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, confesso que quando o Rogério me mandou a programação, eu fiquei preocupado. Eu até comentei com o pastor ontem que veio assim: Ernesto para oração e louvor. Eu falei: Jesus, a oração pela misericórdia os irmãos podem até esperar, agora pelo louvor acho que não ficariam não. Mas um tema, eu fiquei de grande responsabilidade, eu meditei bastante sobre esse tema, porque ele trata de dois pontos essenciais, cruciais para a nossa vida enquanto cristão, que é a oração. A oração, percebe-se que até o início o irmão Zé falou da oração, o irmão Rogério também já falou sobre a oração, só que tão quanto importante, não botando em linha de disputa em relação à importância, mas o testemunho também, e que às vezes a gente não dá tanta importância como nós damos à oração. E o pastor Gamaliel, ele vem em algumas séries falando sobre isso, ele dá uma ênfase muito importante do que a gente falar o que a gente vive. E isso é muito importante. Nós vamos passar agora para o nosso segundo momento de oração. E eu queria fazer um pouco diferente. Não queria pedir nem citar nome dos irmãos, mas que 3 irmãos que se sentirem desejosos fizessem essa oração. E eu pensei muito baseado no tema. Eu não quis fazer pedidos,
mas que nossa oração fosse baseada no tema que Jesus nos ensinasse a ter uma oração genuína, que nos ajude a testemunhar a palavra dele e que seja feita a vontade dele em nossas vidas e que ele nos ajude a entender a vontade dele. Aí eu gostaria de pedir 3 irmãos e que esses irmãos, se tiverem algum pedido, que já na oração fizesse. Deus, Pai, nós pegamos sempre mais uma vez, os nossos irmãos, Senhor, nos pede para estar orando. Essa oração, Senhor, que nós fazemos nesse momento, simplesmente, nós precisamos aprender, Senhor, no nosso dia a dia, a orar a um Deus santo, maravilhoso. Por isso, Senhor, nós precisamos do Senhor nos ensine, nos dá, Senhor, um coração, uma mente que aprendemos. Precisamos aprender com a humildade do nosso Senhor. Deus, capacita, Senhor, a ter Pai, a orar, mas a orar com a responsabilidade dele, igual nós pertencemos a um reino, e crendo, Senhor, que o Senhor estará à porta, nos esperando naquele bendito dia, e ali, Senhor, nós queremos estar alegres, fazendo parte, Senhor, totalmente do teu reino. Mas para isso, Senhor, precisamos estar limpo e crendo, Senhor, e aprendendo a cada dia com as tuas misericórdias, Senhor, meu Pai. Deus, neste momento, Senhor, coloca a vida de uma criança nas tuas mãos, Pai. Pai dela nos deu cantar, pedindo, Senhor, que a gente pudesse, orando por aquele filho dela, que foi pedido por uma cobra, Senhor. Deus, o Senhor conhece cada situação, não sei como está, ele não mudou mais, mas diante de Senhor, nos coloca na vida individual, Pai. E como igreja do Senhor, nós intercedemos neste momento, na autoridade do nome santo de Jesus Cristo, Filho do Deus Altíssimo, que o Senhor Pai tenha compaixão e misericórdia da vida dessa criança. E da tua vontade, Senhor, seja feita na vida dele, nós cremos que será conforme o teu querer, conforme a tua misericórdia. Derrama paz no meio das famílias, que está nesse momento tão delicado. Nós oramos também, Senhor, pela esposa de Beto, Senhor, que com a AVC, que se encontra hoje, Senhor, que está bom, agora está. O Senhor está na vida de Silvio. Deus abençoe, Senhor, proteja e ela de encontrar, Senhor, o tratamento correto para esse problema não ser. Diante de cada vez que nos colocamos diante do Senhor, essa dificuldade, essa glória cada vez que Amém. Meu Deus, Pai, todo-poderoso, da vida da terra, abençoe a tua casa, rendendo louvor para ti, meu Deus, pedindo agora tudo que o amor, a tua providência na nossa vida, que seja feita a tua vontade na nossa vida, assim como é a muito obrigado por tudo, Senhor. Pai. Eu peço também, Pai, pela esposa do seu Joaquim, que eu recebo também. Amém, Jesus. Pai, nós pedimos sabedoria, Pai, na hora das nossas orações. Nós pedimos que faça nós um cristão sincero, um cristão que possa expressar todo o sentido verdadeiro do nosso coração na hora que nós estivermos aqui na tua casa, no nosso lar, orando para ti. Amém. Vamos deixar muito nosso Deus, nosso Brasil, que faz a oração para poder expandir o seu ego, para poder mostrar às pessoas quem é melhor. Não faça isso. Ensina para orar, para nós, para que nós possamos andar perto do seu caminho, sem nos desviar para orar também. Guia os nossos pensamentos, Pai, guia o nosso olhar, o nosso ouvido, o nosso falar, o nosso caminhar, o nosso sonhar, o nosso pensar, Pai, que seja dirigido por Cristo, não pelas nossas vontades, mas sim a tua vontade,
Abençoa, Pai, a sua vida. Abençoa a sua vida também. Derrama misericórdia para derrama misericórdia na nossa cidade, Pai. Que está precisando da tua misericórdia, Pai. Precisando da tua paz. Leva, Pai, onde esteja para poder falar da tua vida, do teu propósito, a vida das pessoas, tanto dos jovens que são prejudicados aqui na nossa cidade, por causa do indivíduo que está tomando conta e acabando vidas, acabando famílias, não deixa de fazer. É o clamor da tua igreja, Pai. Nós estamos clamando aqui, que tenha misericórdia da nossa cidade, das nossas crianças, dos nossos jovens, das nossas escolas, meu Deus. Satanás está entrando nas escolas, levando vidas de crianças, Pai, vidas de jovens, Senhor Deus, e tenha misericórdia. Nós só pedimos que o Senhor tenha misericórdia, que o Senhor derrame o seu amor, a sua paz, e o teu carinho nessas vidas que só pensam em mal, Pai. Tira, Pai, arranca o diante das pessoas que coração. Eu queria pela minha família, Salvador, Pai, pelos vizinhos, minha netinha, minhas filhas, pequenas, Pai. Que nós possamos se converter novamente aqui, meu Deus, são batizadas, Pai, vai ser afastada. Traga para o teu aprisco, traga para a terra, para alegrar o nosso coração, meu Deus. Fica conosco, que esta noite, Pai, dá uma noite na tua presença, um sonho maravilhoso, uma noite maravilhosa, assim que nós oramos e agradecemos. Amém, Jesus. Soberano e eterno Deus, ainda na tua presença, Senhor, nós nesse momento queremos colocar, ó Deus, diante do Senhor, esse tema que hoje é tão importante e onde nós estamos aqui, Pai. Ó Deus, como o Senhor mundial da oração, e, ó Deus, dia também do homem, o testemunho do homem batista. Na verdade, Senhor, na verdade, a oração ela deve ser valorizada por nós, não só nesse dia, mas todos os dias da nossa vida. Nós possamos ter um coração voltado para a oração, um espírito fervoroso, está o tempo todo em oração, mas hoje, Senhor, é um dia especial, onde com certeza todo o teu povo reunido nos 4 ângulos desta terra está, talvez, lembrando do dia mundial da oração. Meu Deus, a oração é a chave da vitória, a oração é o nosso combustível, a oração é a chave para o avivamento, para o despertamento. Ó Deus, que todos que nesse dia estão orando possam, Senhor, a cada momento entender que o Senhor ouve as nossas orações. E quando, ó Deus, o dia, Senhor, do homem batista, que nós possamos ser homens bíblicos, como homens batistas, nós possamos ser homens praticantes da palavra do Senhor, não ouvintes esquecidos, mas praticantes da tua palavra. Homens batistas que possam, Senhor, espiritualmente ser cheios do Espírito Santo. Homens batistas que amam a palavra do Senhor, que amam as almas perdidas. Ó Deus, muito obrigado por termos despertado esse dia para o Dia Mundial da Oração e do Homem, do testemunho do homem batista. Mas nesse momento também eu quero colocar o pedido do meu coração, que é pelos fracos na fé. Jesus, ele disse que quando ele voltar, será que ele vai encontrar fé na terra? Mas com certeza, Pai, é desejo encontrar fé, principalmente naqueles que são seguidores de Cristo. A tua palavra diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. Então, meu Pai, que as pessoas venham visitando, neste momento, todos os teus servos que estão fracos na fé, que estão, Senhor, sem prazer, sem alegria de ir à tua casa, ouvir a tua palavra, que estão, Senhor, sendo, ó Deus, enfraquecidos por qualquer coisa que houve, ó Deus, mas que esses servos do Senhor possam ser tocados pelo teu poder, de tal maneira que a fé deles vai aumentar e que eles possam ter prazer em estar na presença do Senhor.
Eu te oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Acho que veio em minha mente, no meu coração, a confirmação de que não foi o irmão Rogério que me indicou estar aqui, e sim o nosso grandioso Deus. Só compartilhar rapidinho com vocês em relação a testemunho. Recentemente, essa semana passada, quiseram me culpar de uma coisa que eu fiquei, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas com a consciência tranquila, e fiquei pensando, fiquei bem pensativo em relação a isso. Quanto mais eu busco em dar testemunho, em fazer aquilo que é certo, e me surgem essas coisas, acusações, eu querendo acusar-me, aí eu vim pensar, quem foi nosso maior exemplo de testemunho que pisou na terra? Qual é o exemplo que devemos seguir, o testemunho que devemos seguir? Ele pecou? Não pecou. Acusaram? Mataram? Crucificaram? Bateram? Cuspiram? Sim, ele tem um pecado. Que isso seja de exemplo para nós, que mesmo nós estamos buscando dar nosso testemunho, nossa vida correta, mas sempre vai ter quem nos acuse. Que possamos ter a nossa mente firmadas no nosso Senhor e que nada disso, nada dessa acusação venha abalar nossa fé. Amém?